Então, queria que vocês contassem aí qual é, né, esse leque aí de ferramentas e de softwares que vocês usam e falassem um pouquinho, né, para que serve, né, cada um deles, né, quais as funcionalidades aí, quem está procurando software para atender uma demanda específica, né, para a gente entender um pouco melhor quais são as funcionalidades desses softwares especificamente. Bom, eu vou começar falando. Hoje, na empresa, na parte de construção civil e edificações no geral, a gente utiliza o Revit para projeto de arquitetura, né? Projeto arquitetônico, e para o projeto hidrossanitário, que a gente desenvolve eles totalmente dentro do Revit, todos dois. E aí, os demais, por exemplo, projeto estrutural e projeto elétrico, a gente ainda desenvolve em software externo. A gente usa para os dois projetos, a gente utiliza software da AutoQI, porque até hoje a gente não tem muita familiaridade com o Revit nesses dois projetos. Não que não sirva, mas a gente ainda não conseguiu uma forma que nos atenda satisfatoriamente, porque a gente ainda não estudou a fundo essa parte para poder gerar todo o projeto estrutural e elétrico dentro do Revit, porque os outros softwares que a gente usa, eles acabam dimensionando e gerando uma lista de materiais bem satisfatória e num tempo bem rápido que a gente consegue desenvolver. E para implementar isso tudo dentro do Revit, a gente precisa de um tempo a mais e estudar um pouco a mais também para poder fazer de forma correta, que é o que a gente ainda não fez. Então, hoje, dentro da empresa, a gente utiliza o Revit para arquitetônico e hidrossanitário. Por que a gente utiliza eles? Porque ele permite a gente já construir, tendo uma visualização 3D de toda a construção, de como está ficando. E aí, caso você perceba algum erro ou alguma coisa que não está do seu agrado ou do agrado do cliente, a gente já consegue modificar bem facilmente. A gente tem essa facilidade de visualização de toda a obra, de toda a construção, de todos os elementos. A gente coloca os móveis para dar uma ideia de espaço, para o cliente ter uma ideia de como vai ficar dentro do espaço, o espaço que ele tem, o que ele necessita, a gente leva em conta tudo isso. Além disso, o Revit ele tem a opção de gerar uma lista de material bastante assertiva. Se você souber configurar correto, ele te dá uma lista de material para um projeto executivo que praticamente é o que você vai gastar na obra. E isso também é muito importante para o cliente. Dentro do AutoQI, né, que é os que a gente usa para o projeto estrutural e para o projeto elétrico, eles geram para a gente o arquivo IFC, que é também de tecnologia BIM, e nós conseguimos compatibilizar dentro do Revit. A gente usa o Revit hoje também para poder compatibilizar todos os projetos, porque o Revit ele tem uma ferramentazinha de conferir as interferências. Então, eu consigo conferir a interferência de uma parede com uma estrutura, de uma parede com cano hidráulico. E isso é muito importante na obra para que, posteriormente, quando for executar, o cliente não tenha esses problemas. E isso é uma coisa muito importante que a gente tem que avaliar antes. Além disso, os softwares também da AutoQI, eles geram a lista de material e dimensiona bem rapidamente. A gente já está bem familiarizado com eles e, por enquanto, é o que a gente usa nessa parte de construção civil. Agora eu passo para o Herbert para falar da parte de infraestrutura, como que a gente utiliza o BIM hoje. Na parte de infraestrutura, a gente usa basicamente dois softwares, que é o InfraWorks e o Civil 3D. Então, o InfraWorks, ele é até um software que às vezes ele é pouco utilizado nessa área, mas ele é bastante útil. Ele é um software que ele entra em dois períodos assim no nosso fluxo de trabalho. Ele é um software de pré-projeto, mas também é um software de apresentação de projeto. Por quê, né? Porque ele tem, quando a gente está falando de pré-projeto, o InfraWorks ele tem uma interface assim, bastante amigável, de forma que você consegue lançar todo o seu empreendimento, né, de forma bastante ágil. E depois de lançado esse empreendimento lá dentro, ele consegue fazer um pré-dimensionamento e já te gerar alguns fatores importantes, fatores que vão te ajudar na tomada de decisão. Então, se a gente está falando de terraplanagem, ele já consegue te gerar um quantitativo de corte a aterro. Se a gente está falando de projeto de pavimentação, ele já consegue te gerar, né, informações com relação ao traçado geométrico, informações com relação a curvas, né, superelevação, por exemplo. Então, informações assim que são bastante específicas, né? E aí,
essas informações aliadas, né, a uma boa apresentação, e aí quem tiver curiosidade, né, de ver como é essa apresentação, se digitar InfraWorks, aí na internet vai ver várias imagens. Então, essas informações preliminares, aliado aí com uma boa apresentação, te deixa apto, né, a apresentar a sua proposta para o cliente. E ali você pode ter mais de uma hipótese, né, mais de uma solução para o projeto. E aí você, com o cliente, consegue resolver qual solução você vai adotar. E aí, com a solução já adotada, né, e aí por isso que a agilidade de mudança, a facilidade, né, de mudança é importante, porque se o cliente pedir uma certa mudança, você já consegue alterar ali na hora. Já definido toda essa etapa preliminar, você consegue ir para o Civil 3D de forma certa do que você vai fazer. Então, se você fosse para o Civil 3D sem saber exatamente o que você fosse fazer, acaba que você gastaria bem mais tempo, né, em retrabalho do que se você já tiver organizado toda essa parte antes. Então, você vai para o Civil 3D e lá dentro do Civil 3D, sim, você vai fazer o projeto. Porque o InfraWorks, né, ele faz esse pré-dimensionamento, inclusive, que eu não citei, né, na parte de drenagem, ele também faz análises hídricas, né? Você já consegue locar ali bocas de lobo, redes, você consegue ir lá locar ali dentro do projeto, ele faz uma análise preliminar e você já consegue ir com isso definido para o AutoCAD Civil 3D, né? Só que ele não gera detalhamento. Então, o InfraWorks, ele não gera detalhamentos, ele não gera um dimensionamento, às vezes, muito assertivo, né? Muito assertivo, não, muito fino. Ele não gera um dimensionamento fino, vamos dizer assim. E aí, no Civil 3D, eu já consigo fazer tudo isso. Então, toda a parte de georreferenciamento, o Civil 3D faz, de terraplanagem, né? De localização, de superfície do terreno. Aí eu já parto para o projeto de terraplanagem, pavimentação. E eu consigo, né? Também, da mesma forma lá que a gente consegue parametrizar tudo no Revit, eu também consigo fazer isso no Civil 3D. Então, eu consigo desenhar, ele tem uma interface, assim, bem CAD, né? Mas ele é um software BIM. Então, eu já consigo dimensionar tanto as estruturas horizontais quanto as estruturas verticais, isso de forma integrada. Quando a gente está falando, por exemplo, de pavimentação, né? Eu tenho que integrar tanto ali o meu traçado horizontal, que são as curvas, né? Mas também o meu traçado vertical, que são os cortes e aterros, né? O grade ali, final da pista. Então, ele já consegue de forma automática, né? Integrar tudo isso com os dispositivos de drenagem que eu tenho ali aliados à seção da pavimentação, né? Então, de forma integrada, né, eu tenho tudo automatizado. Tudo que eu alterar já vai me gerar todos os relatórios de forma automática. Então, depois de pavimentação, aí a gente vai para a drenagem, né, que eu consigo, com os dispositivos de drenagem já alocados, consigo também dimensionar essa rede de drenagem, né? E aí o software Civil 3D ele também faz análise de hídricas, né, análise de enchentes. Você pode dimensionar a rede de água e rede de esgoto nele também. Então, isso tudo que o Civil 3D faz. É muita coisa, né? Então, depois de pronto, no Civil 3D, a gente volta o projeto para o InfraWorks. Por isso que eu falo que ele também é um software de apresentação final. Por quê? Porque depois que está tudo dimensionado, eu vou colocar no InfraWorks, eu vou ter uma melhor apresentação, e aí fica de melhor visualização para o cliente, né? Fica uma apresentação assim bem bonita. Não tem um nível de renderização que o Revit ou outros softwares têm, mas ele consegue apresentar uma imagem ali bacana. E aliado à minha infraestrutura, eu consigo também compatibilizar com as estruturas que eu vou ter lá existentes de construção civil. Então, eu consigo inserir no meu modelo, né? Eu consigo inserir arquivos Revit, eu consigo inserir arquivos SketchUp e outros formatos, né? De forma que eu consigo ali montar realmente, né? Como que vai ser o meu empreendimento, de forma bem realista, né? Então, por isso que eu falo que o InfraWorks está nas duas pontas, né? E o Civil ele está ali no meio.